Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então vamos lá. A alimentação do outono é caracterizada por frio e seco, que agrava prioritariamente vata, mas também agrava alguma coisa kapha. Sim. Pode anotar se quiser, mas eu vou depois botar esse vídeo no YouTube. Então, o outono, ele é frio e seco, que são dois atributos que agravam vata. Na verdade, o outono é instável e seco, porque frio e seco mesmo é uma estação que no Ayurveda a gente chama de inverno seco. E depois vai vir uma outra estação que é o inverno úmido. A gente abre o inverno em duas fases, ok? Bom, então o outono é a pior estação para vata, porque o clima está muito instável e muito vento, e isso seca bastante, ok? E aí nessa estação a gente vai usar principalmente coisas como azeite de oliva e óleo de gergelim na nossa alimentação, tá? A gente vai usar coisas que sejam um perfil mais untuoso, tipo castanhas, é época de comer castanhas, tem o meu vídeo lá da paçoquinha, do bom lanche pro outono, o fruchá, que eu fiz o upload recentemente também. E a gente vai usar coisas que tem um sabor ácido, que é molho de tomate, a gente vai usar arroz integral, a gente vai usar coisas que sejam propensas a fazer com que o nosso sistema fique com o nosso plasma, com o nosso tecido plasmático, uraça dato, mais nutrido. Ok? Então a gente vai comer palmito, vai comer tomate seco, vai comer toda a alimentação ali do Mediterrâneo. Do sul da Itália, árabe, vai ter coalhada seca, vai ser uma época onde a gente vai comer uma ricota temperada. Sempre que os atributos do seco e do agitado, do vento, tá? Seco e agitado você pensa em vento. Sempre que estiver ventando muito, vai entrar essas coisas, castanhas, molho pesto, tá? E no geral vai ser um macarrão integral com um molho de tomate, umas castanhas, ou então, eventualmente, um dia ou outro, um queijo parmesão, porque são coisas que esquentam e umedecem, tá? E nessa época do outono é a época de comer fritura. Lá por volta de 4 da tarde, de vez em quando comer um pastel, qualquer coisa assim, comer pão de queijo, comer ovo. Ok? Bom, então esse é um ponto. A alimentação no outono, ele vai bastante para as coisas que são mais ácidas, que esquentam e que fazem com que as nossas articulações não fiquem doendo loucamente. Coisa que pode acontecer bastante quando a gente está com muito vento batendo no nosso sistema. Bom, a parte do jantar no outono é para ser um jantar com alguma coisa tipo batata baroa, com alguma coisa do tipo... Até batata inglesa é uma coisa que a gente come nessa época. Todas as solanáceas, que são berinjela, pimentão, acho que cebola também é solanácea, tomate. Essas coisas no Ayurveda a gente não usa o tempo todo, mas no outono é a época de usar elas, tá? Alho é uma coisa que no outono a gente ainda não usa tanto. Pode usar um pouquinho de alho, mas é época de usar mais cebola, tá? Se a pessoa por alguma razão qualquer não usa alho e cebola, tudo bem. Mas é a época, assim, ayurvedicamente, sem considerar saturados e tamas da alimentação. A gente só está considerando vata, pitta e kapha nesse ponto. Tahine e abacate são palavras de ordem. A pasta de grão de bico, o hummus, ela pode ser usada desde que seja feita naquela forma do feijão sem pum, com cúrcuma, cominho, etc e tal. Mas não comprada na rua, tá? Comprada na rua é aquela pasta árabe, a coalhada seca, ou a pasta de berinjela, babanagut, eu acho que é esse o nome, tá? Então isso daí, via de regra, é o que a gente vai comer no outono. Um macarrão integral com uma semente de mostarda, com gengibre, alguma coisa que torne o macarrão integral quente,
ou o arroz integral. O arroz integral, ele quando é mais agulhinha, ele é menos quente, é bom para o outono. Quando ele fica cateto, ele fica mais quente, ele é bom mais para o inverno. Quando ele é aquele cateto rajado, vermelho, ele fica mais quente ainda, o mais quente de todos é o preto, tá? Então, essas são linhas gerais do que a gente almoça no outono. E no outono, no início da refeição, se você quiser comer alguma coisa frita, na Índia tem muitas dessas coisas que são fritas. É a época de comer fritura no almoço, no início da refeição. Principalmente se a pessoa está com dor nas articulações, etc. E se ela está encafifada, não. Tá bom? Bom, então essa é a estação mais problemática para o sistema imunológico, que é a virada das monções para o outono. Isso deixa muita gente doente. Bom, aí depois disso vem o inverno seco. Qual é a característica importante do inverno seco? Para de ventar tanto. E o frio, ele começa a doer diferente. É um frio que você acorda muito doendo, no geral. Não é um frio, não é uma dor que você sente no final da tarde, como é no outono. Você já acorda com frio, aí tem que fazer oleação de manhã com óleo de gergelim. Logo que acorda é importante fazer oleação e tal. Mas nessa época, falando de alimentação, principalmente na hora do almoço, porque o café da manhã muda pouco, assim, continua sendo as batatas, os tubérculos, etc e tal, tá? Mas nessa época que ficou frio de fato e seco, a gente vai aumentar a dose do que a gente vinha fazendo no outono e vai usar mais picante nessa alimentação. No outono ainda às vezes é um pouco quente, então a gente não pode usar pimenta, mas nessa época o vata já pode usar um pouco de pimenta, tá? Não precisa ser uma pimenta estupenda, se a pessoa for mais cafa, ok e tal. Pita a gente mesmo no inverno toma algum grau de cuidado. Mas a alimentação precisa ficar mais picante, tá? Mas mais picante, mais untuosa, porque excesso de picante resseca. E o inverno seco, ele é seco. Então a gente usa muito azeite e azeite de gergelim. E a gente usa muito picante. Então é a época de fazer aqueles azeites de coisa mediterrânea, que é o azeite já picante. Você deixa lá um alecrim dentro, você deixa uma pimenta dentro, tá? E essa época é uma época onde a gente pode comer coisas mais ácidas de novo. E aí é a época que pode comer picles também. Picles é uma coisa que é salgada, doce e ácida, que são todos os três raças bons para vata, ok? Então essa é uma época que no geral as pessoas não querem muito sair de casa porque tá frio, elas querem ficar mais debaixo do cobertor, etc e tal. E aqui a gente aumenta a quantidade de castanha, a gente aumenta a quantidade de tempero. E via de regra, a gente está comendo mais ou menos a mesma coisa que comia no outono, mas comendo um pouco mais de fritura. Tá? Então a alimentação do outono e do inverno seco, ela muda no grau de picância e no grau de óleo. Tá? Porque o outono tem que se considerar que o corpo ainda está soltando calor. E essa perda de calor, principalmente nos mais pitas, evitam que a gente entre de fato com uma alimentação antivata a todo vapor. A todo vapor não, a todo cozido. Porque nessa época a gente não quer comer coisa cozida no vapor, a gente quer cozido na água, tá? Ou na água ou no óleo. Nada de forno nessa época do ano, tá? Isso no Brasil, digamos assim, o outono é mais ou menos abril, maio, via de regra. O inverno seco é junho. Às vezes junho/julho, só para ter uma ideia, mas cada região do Brasil isso muda. É importante entender quais são os princípios que estão atuando para adaptar para cada região. No Centro-Oeste é uma coisa, no Nordeste isso não vale tanto, no Sul isso vale pra caramba, no Sudeste é bastante significativo também. Bom, então, aí continuando, inverno seco, muita pressão com bastante óleo na comida, molho pesto pra caramba, essas coisas todas, tá? Muito manjericão, muito alecrim, orégano, cardamomo, todos os temperos que são picantes suaves, muito chai, tá? E sempre usar ghee e óleo de gergelim, de preferência óleo de gergelim, porque óleo de gergelim é o que mais esquenta, ok? Então aí a gente foi inverno seco depois do outono.
Característica importante do inverno seco: não venta tanto e o frio é mais forte. Você precisa usar mais casaco pesado do que aqueles casacos que são com o apertado para não entrar vento. Ok? No outono a gente não sente tanto frio, a gente sente mais o vento incomodando. Aquelas rajadas de vento de frente fria. Ok? O outono é um período de instabilidade. Inverno úmido, inverno seco é um período de... como é que é o nome disso? Frio. E inverno úmido é um período que vai ter uma pequena diferença em relação ao inverno seco. O inverno úmido, ele é uma característica muito diferente em termos de alimentação do inverno seco. Se o outono e o inverno secos eram muito parecidos à alimentação, no inverno úmido a gente dá uma quebra importante, porque o inverno úmido ele agrava muito o CAFA, tremendamente o CAFA, acumula muito o CAFA. E aí a gente passa a ter uma alimentação que é quente, mas que seca. Então sai as coisas muito ácidas e entram as gramíneas que esquentam e secam, principalmente milho, cevada, cevadinha, centeio, mileto e painço. Que na prática acaba sendo muito milho, cevada, cevadinha e centeio, até que dá pra achar. Painço, pessoal, só a galera mais cafazona que aguenta, via de regra. Mas se você aguentar, tá de bom tamanho, tá? Então, essa época é uma época onde a gente vai usar mais picante do que em qualquer outra época. Pimenta assim, a rodo mesmo. E vai usar coisas que sejam mais ressecantes. Tipo, os feijões são ressecantes. Quanto maior o feijão, mais ressecante ele é. Então é época de comer feijões maiores e não necessariamente só os feijõezinhos menores, tá? A gente, nessa época do ano, a gente tem uma postura muito de aumentar o calor e aumentar a secura. Isso implica em a gente fazer coisas assadas. Sair da água e ir para coisa assada. A quantidade de óleo que a gente vai usar é muito pouco. E a quantidade de fritura aí vai tender a zero. Como é que a gente sabe que a gente chegou no inverno úmido? Faz frio e chove. Faz frio e chove. A roupa não seca, tá? Isso é uma característica importante do inverno úmido. A roupa não seca. Você pode botar no varal o que for, se você não botar calor ali, aquilo ali não vai secar. Então, da mesma forma como a roupa não seca, o CAFA do teu sistema não seca. E aí você tem que fazer muito mais pranayama para secar, como eu te falei, do Kapalabhati mais a Bhastrika. Como a gente ainda não está exatamente nessa época do inverno úmido, eu não vou fazer aqui tanto detalhe, porque a ideia nesse vídeo é fazer uma transição entre outono, inverno seco e inverno úmido, da mesma forma que no outro vídeo eu fiz das verão, outono e monções, que é também um período onde as coisas vão mudando e não fica tão claro uma mudança de estação ou outra, tá? O inverno úmido, a gente na verdade considera ele mais junto da primavera do que exatamente junto do inverno seco. Porque o inverno úmido e a primavera, a gente faz uma alimentação bastante anti-CAFA. E o outono e o inverno seco, a gente faz bastante uma alimentação anti-vata. Ok? Ótimo. Então agora vamos conversar sobre o teu caso especificamente, fazer os ajustes. Namastê. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.